RB no Catar. Bem-vindo, bem-vinda, está no ar o RB no Catar, o programa da Rádio Bandeirantes que semanalmente atualiza as informações da Copa do Mundo para você. Estamos nas ondas do rádio, estamos no podcast, nos canais digitais e também nas nossas frequências da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, muita informação de Copa do Mundo para você. Seleção brasileira, os adversários da seleção, tudo do Mundial que está chegando. Tá chegando a hora. Nossa contagem regressiva diminuindo cada vez mais. Para você que está com a gente aqui no Mundo dos Esportes com o Fernandinho Fernandes, nas madrugadas da Rádio Bandeirantes ou dentro da nossa programação, seja muito bem-vindo. Para você que nos acompanha aí no podcast, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial em áudio e vídeo. Muito legal, tá ouvindo a gente aí pelas ondas do rádio? Tá curioso em saber como tá a nossa imagem aí, a nossa ansiedade para desembarcarmos no Catar? Então aciona aí youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, você vai ter imagem do RB no Catar. Hoje nós vamos falar bastante da reta final de preparação das seleções, já aguardando o dia 7 de novembro, que é o grande dia para a seleção brasileira. Vamos conhecer os 26 convocados do técnico Tite. Alexandre Pretzel estará lá no Rio de Janeiro acompanhando e trazendo ao vivo aqui na programação da Rádio Bandeirantes, em tempo real, a convocação, os 26 homens do técnico Tite que vão tentar levantar o hexacampeonato no Catar. Por falar em seleção brasileira, então já vamos imediatamente com ele, que sabe tudo de seleção e vai acompanhar o Brasil 24 horas por dia em Doha. Fala aí, Pretzel. Perfeito, meu caro Ricardo Capriotti, sempre um prazer estar aqui com todo mundo. Uma semana até que não foi tão movimentada assim em termos de seleção, evidentemente que todos os cuidados e análises sobre os jogadores que atuam nas principais ligas europeias e também o próprio Everton Ribeiro com o Pedro no Flamengo na final da Libertadores da América. Então todo cuidado e todo mundo rezando para que nenhum jogador convocável se machuque ou se lesione nessas competições. Mas primeiro, são três coisas importantes. A definição do capitão da seleção. A comissão técnica já deixou bem claro, será um capitão fixo. Não haverá rodízio de capitães para esta Copa do Mundo de 2022. Então, quem for escolhido será o candidato, será o cara que vai levantar a taça do Hexa caso o Brasil confirme o título no Catar. Eu tenho apenas um sentimento, Capriotti. Acho que Casemiro será o capitão da seleção brasileira. Podemos colocar aí talvez o Daniel Alves, se for a Copa eu acho que vai, e o Thiago Silva também como possíveis postulantes. O Neymar eu acho que entraria só numa quarta posição, provavelmente. Então o capitão da seleção será alguém fixo, não haverá rodízio durante a Copa do Mundo. Questão de mental, questão psicológica. O Tite tem batido muito nisso aqui, ó, mental para a disputa da Copa, e tem recebido profissionais que já atuaram em Copas do Mundo. Recebeu o Kaká, que foi campeão do mundo em 2002, mesmo que com 20 anos, estava lá, foi campeão. Recebeu o Felipe Luiz e o Fernandinho, que estiveram na Copa de 18 com o próprio Tite, para saber o que realmente eles sentiram, qual a dificuldade de pressão, de sentimento de um jogador quando vai disputar uma Copa, quem está estreando, a pressão que existe, o mundo inteiro te acompanhando, vestir a camisa da seleção. Uma série de perguntas foram colocadas a esses profissionais para que a seleção tenha uma base, uma referência de colocar isso para o próprio grupo que vai ao Catar. Então é algo diferente, acho que a comissão técnica da seleção nunca fez isso. Talvez alguém apareça lá no fundo e disse, não, mas em 58 o Brasil levou um psicólogo. É verdade, que não entendia o que o Garrincha falava, entre aspas, mas era uma época diferente. Hoje o mental realmente é muito forte. E para fechar, questão política. Tite já deixou bem claro, o Brasil ganhando a Copa ou não, ele não passará por Brasília, independentemente de quem for eleito, de quem estiver no poder ao final da Copa do Mundo. O Tite disse que não se sente bem com esse tipo de questão. Então, são questões aí que foram colocadas nessa semana. A comissão técnica da seleção espalhada pelo mundo inteiro para observar os seus jogadores, porque as ligas nacionais seguem com seus jogos e a definição de quem vai ao Catar pelo Brasil, tu já disseste e eu ressalto. No dia 7 de novembro, o Tite vai convocar à 13h, na sede da CBF, os 26 nomes que vão representar o Brasil, meu caro Ricardo Capriotti. Boa, Pretzel, e não será por falta de estrutura, por falta de material humano que a seleção brasileira poderá alegar uma eventual deficiência na Copa do Catar. Né? Tem tudo aí para a seleção brasileira fazer uma grande Copa, toda a estrutura oferecida para a comissão técnica, para os jogadores,
jogos que estão sendo observados no mundo inteiro, membros da comissão técnica viajando para o mundo inteiro para acompanhar jogadores da seleção. Há realmente uma comoção aí por parte da CBF para que esse título saia, para que esse título venha para o Brasil, o hexacampeonato. Talvez aí a melhor oportunidade desde 2002, quando pela última vez levantamos o Penta no Japão e na Coreia. Vamos então saber como está a semana dos adversários da seleção brasileira. Suíça, Sérvia, Camarões. Quem tem as informações pra gente é João Paulo Capelanes. Fala aí, Capelanes. Fala, Capri. Um abraço pra você, pra toda a galera que nos acompanha, ouvintes, internautas, todo o pessoal que tá curioso, uma barbaridade, pra conhecer um pouquinho mais sobre os adversários da seleção brasileira na fase de grupos. E eu tô aqui pra trazer, entre aspas, 5 destaques de uma seleção. Mas não são destaques do João Paulo Capelanes, não. São destaques da própria FIFA. A FIFA fez questão de ressaltar 5 nomes da seleção da Sérvia de uma semana para cá, e eu vou trazer aqui os nomes: Milinkovic-Savic, Kostic, Tadic, Vlahovic e Mitrovic. São esses jogadores chaves para que possam, quem sabe, colocar a Sérvia numas oitavas de final de Copa do Mundo. O que seria meio que na contramão do que disse o técnico da seleção, o Stojkovic, ao jornal italiano Tutto Sport. Ele falou o seguinte, abre aspas: nosso objetivo é ser o franco atirador da Copa do Mundo, fecha aspas. Mas a FIFA não quer saber muito se vai ser franco atirador ou não. Quer saber desses atletas que estão jogando muita bola. O atual momento deles no futebol europeu é simplesmente maravilhoso, principalmente dele. Milinkovic-Savic, jogador meio-campista, 27 anos, sabe o Severino, pau pra toda obra? É esse cara aí, 1,91 m, camisa 10, inteligente, goleador, tá jogando muita bola e é titular indiscutivelmente da seleção da Sérvia, Milinkovic-Savic. Outro jogador que joga muito e tá num ótimo momento, Tadic, meio-campista, 33 anos, jogador que é o capitão da seleção, vai fazer 34 anos no dia 20 de novembro, que sela a data de abertura da Copa do Mundo. Então, outro jogador que já marcou 16 gols e deu passe para 22 na última temporada, vive ótimo momento. Outro cara que individualmente vive bom momento, mas coletivamente péssimo, é o Dusan Vlahovic. Jogador que temporada passada é uma máquina de fazer gols. Alguns até acabam comparando ele aí com o Haaland, mas calma, menos. A Fiorentina ele jogou muita bola. Foi contratado pela Juve, a velha senhora que não está jogando absolutamente nada. O Vlahovic caiu um pouquinho de desempenho, até pela questão da pouca idade, só 22 anos. Mas é de fato uma máquina de fazer gols, olho nele. Porte físico, oportunista, um jogador que certamente vai incomodar. Esse atleta está jogando muita bola também na Premier League, pertinho do Willian, jogador que atua no Fulham também, eles praticamente fazem dupla de ataque por lá. Mitrovic, 27 anos, outro centroavante, jogador aí que já é praticamente ídolo da equipe do Fulham, o que ele faz de gol também é uma coisa impressionante. E pra gente fechar, Capriotti, ouvintes, internautas, atenção nesse nome aqui, é aquele famoso cara que tem pouca mídia, mas muita bola. Kostic, meio-campista, 29 anos, joga praticamente por toda a ala esquerda e é um cara não só inteligente na parte tática, na construção, arquitetando as jogadas para a seleção da Sérvia, mas principalmente na parte defensiva. O cara tem um motor nas pernas, velho. Ele não para de correr 1 minuto, mesmo aí no seu auge físico, com 29 anos de idade. Olho no Kostic. Então, essa foi, entre aspas, a seleção da FIFA, pontuando os 5 jogadores que podem atrapalhar, trazer uma dor de cabeça, uma dor de dente, de barriga para a seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo Qatar 2022, Capri. Valeu, João. De olho em tudo dos nossos adversários sérvios, suíços e camaroneses para a primeira fase da Copa do Mundo no Qatar. E as seleções campeãs do mundo, hein? Que aqui estão preparando para tentar surpreender, levantar mais uma taça na Copa do Mundo. O Lucas Herrero tem as informações. Diz aí, Herrero. Tudo bem, Capri? Muito boa tarde a você, boa noite, bom dia, todo mundo que acompanha o podcast RB no Qatar. Informações que a gente começa falando sobre segurança. Como vai ser a segurança dos torcedores na Copa do Mundo? Muito se fala sobre esse aspecto e os hooligans, que são os mais temidos, né, os ingleses, muitos desses nem viajarão para o Qatar. Por quê? O Reino Unido fez nessa última semana um confisco, entre aspas, de 1.300 passaportes de hooligans, de torcedores ingleses que tiveram problemas com a justiça
justiça em questões relacionadas à violência dentro dos estádios. Então, esses 1.300 torcedores violentos nem poderão comprar passagens para ir ao Catar. E se comprarem passagens, não poderão viajar ao país do Oriente Médio. Outro assunto relacionado também ao aspecto do Reino Unido, será que o príncipe William vai para a Copa do Mundo? Será que alguém da comitiva, principalmente do governo britânico, vai acompanhar o Mundial no Catar? Pelo menos com relação ao príncipe William, de acordo com a imprensa inglesa, ele não viajará para a Copa do Mundo. O príncipe William, que tem uma ligação direta com o futebol, além de ser príncipe, estar na sucessão, na linha sucessória ao trono inglês, ao trono do Reino Unido, ele também é presidente da Football Association, que é a Federação Inglesa de Futebol. E ele, de acordo com a imprensa inglesa, não viajaria ao Catar justamente por causa das polêmicas relacionadas aos direitos humanos. Seria um protesto contra as más condições não só dos trabalhadores imigrantes nos estádios, como também toda aquela questão relacionada à criminalização de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Então, por isso, esse seria um ato de protesto do príncipe William em não viajar para a Copa do Mundo do Catar, mesmo em caso da Inglaterra chegar à final da Copa do Mundo. Agora a gente faz mais uma passada com relação aos jogadores lesionados que preocupam para esse Mundial. Ronald Araújo, do Uruguai. A gente tinha falado que era praticamente certa a ausência do zagueiro do Barcelona na Copa do Mundo pelo Uruguai, mas ele está em processo de recuperação de uma cirurgia na coxa e, de acordo com o diretor de seleções do Uruguai, o Jorge Giordano, o jogador pode estar de volta ao gramado, de volta aos campos, antes mesmo daquele prazo inicial de 3 meses de reabilitação, que terminaria em dezembro apenas. Mas o Araújo tem sim esperanças de disputar a Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Nico Gonzalez, atacante importante da seleção argentina, um reserva que é muito utilizado pelo técnico Lionel Scaloni. Ele, no último domingo, sentiu dores fortes na coxa, teve uma lesão constatada e já vinha tendo muitos problemas musculares. Fez apenas 10 jogos nesse ano, por isso que é bem difícil que o atacante da Inter de Milão esteja disputando o Mundial no Catar. Pra gente fechar, mais uma preocupação para a seleção francesa, e já são muitos. Kanté fora da Copa do Mundo, por exemplo, a gente já tinha trazido essa questão aqui, e o Varane, zagueiro do Manchester United, saiu chorando na última partida da equipe inglesa, mas o técnico do Manchester, o Erik ten Hag, anunciou que o atleta, mesmo não jogando mais pelo United até o final da temporada, tem sim condições de ir para a Copa do Mundo. Ele teve uma lesão constatada na coxa, mas ainda tem esperanças de disputar o Mundial com a equipe do técnico Didier Deschamps. Capri. Muito bem, aí a atualização dessas seleções campeãs do mundo com o Lucas Herrero, a gente sempre fica de olho porque deve vir coisa boa e importante dessas seleções. E o monitoramento aqui é constante, né? A gente fica de olho com constância nesses times, porque daí pode vir um adversário também do Brasil, numa fase anterior da Copa do Mundo, por isso a importância de ficar de olho nesses times. E temos outras 22 seleções que também estão se movimentando para tentar surpreender. Quem sabe uma zebra saindo aí de uma seleção que nunca levantou uma Copa do Mundo, uma seleção inédita conquistando o título no Catar. Será que teremos surpresas? Como é que está a semana dessas seleções? A Isabelle Moraes conta pra gente agora. Diz aí, Isa. Oi, Capri, grande abraço a você, quem nos acompanha aqui no RB no Catar. Você fala aí sobre quem pode surpreender, né, Capri? Eu acho que uma seleção que surpreendeu muita gente na Copa do Mundo de 2018 foi a seleção da Croácia, né? Chegando à grande decisão para enfrentar a França, ficou com o vice-campeonato. E o meu primeiro destaque de hoje vem justamente da Croácia e do craque croata Luka Modric, de 37 anos, também atleta do Real Madrid. Ele disse que a Copa do Catar não vai ser apenas a sua última Copa, mas a sua última competição com a seleção croata. Então, o Luka Modric vai se despedir das atuações com a seleção da Croácia no Catar em 2022. Então, abrindo aspas para o Modric em entrevista à FIFA: sei que já tenho uma certa idade e que esta é a minha última competição pela seleção croata. Ele que vai para o seu 4º Mundial, camisa 10, foi eleito inclusive o melhor atleta de toda a Copa do Mundo de 2018, com a campanha histórica da seleção croata. Pode ser uma edição aí que vai marcar algumas despedidas, né, Capri? Até porque o Messi, por exemplo, na Argentina, já disse que a Copa do Catar vai ser sua última também. Eu quero também, Capri, destacar uma seleção muito positiva
positiva que vem da seleção do Equador e do São Paulo, aqui pertinho da gente, o zagueiro Robert Arboleda, ele que teve uma lesão gravíssima no tornozelo em junho, passou por uma cirurgia. No primeiro momento, a presença dele no Catar não estava garantida, era uma dúvida muito grande, mas voltou aos treinos já nesta semana, então tá treinando com o elenco do Tricolor, vinha cumprindo o processo de recuperação para estar na Copa. Novidade aí, pode pintar na equipe do Alfaro, na seleção equatoriana na Copa do Mundo de 2022. Uma outra notícia, o Shakhtar Donetsk, olha só, pede a exclusão do Irã da Copa do Mundo e a inclusão da Ucrânia, argumenta num arquivo enviado pelo próprio clube ucraniano, a FIFA, argumenta que o Irã tem cedido armamentos e também drones para a Rússia na guerra contra a Ucrânia. A FIFA ainda não se posicionou. E para terminar, olha que curioso, o Alphonso Davies, que é um dos jogadores do Bayern de Munique, o principal atleta da seleção canadense, proibiu a Federação Canadense de vender camisas com seu nome. Isso tudo por uma divergência nos direitos de imagem, porque a camisa da seleção tem alguns patrocinadores que não coincidem com os patrocinadores do atleta no âmbito pessoal. Então, até então, nada feito. Não tem camisa do Davies para vender por aí. A seleção canadense que volta à Copa do Mundo depois de 36 anos, né, Capri? É isso aí, já de olho também na próxima Copa, né? Afinal de contas, o Canadá será anfitrião do próximo Mundial, junto com os Estados Unidos e também com o México. E olha, muita gente reclama do departamento médico do São Paulo, né? Dizendo que o jogador cai lá, demora para voltar. Mas olha só, o Arboleda, uma recuperação espetacular, hein? O departamento médico do São Paulo poderá ser o grande responsável, caso o Arboleda vá mesmo para a Copa, grande responsável por colocar o equatoriano em condições de jogo e ter mais uma estrela internacional. Depois de tantas baixas, né, de tantos jogadores importantes que já vão perder a Copa do Mundo por causa de lesões. Vamos trazer Cláudio Zaidan aqui no RB no Catar. Você que está nos acompanhando aí no mundo dos esportes com o Fernandinho Fernandes. Para você que está pelas ondas do rádio e também no podcast. Você que nos acompanha pelos canais digitais da Rádio Bandeirantes, no Band Play, no Band Rádios, no nosso site radiobandeirantes.com.br, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Cláudio Zaidan e um momento histórico, um grande momento dos mundiais de futebol. Diz aí, Zaidan. No segundo dia de abril de 1982, tropas argentinas invadiram as Ilhas Malvinas. A resposta dos britânicos veio 3 dias depois, dia 5, com o envio de navios e aviões militares. A guerra pelas Malvinas durou 2 meses e 12 dias, encerrando-se com a vitória da Grã-Bretanha. A Argentina rendeu-se no dia 14 de junho. 4 dias depois, Leopoldo Galtieri deixou a presidência. Mas a ditadura esticou-se até ao final de 83. Os argentinos sabem que têm direito à posse das Malvinas, mas também que a decisão dos militares de invadi-las, naquele momento, era uma tentativa de buscar apoio popular e sobrevida para a ditadura. Aquela guerra matou quase 1.000 pessoas, a maioria constituída de jovens argentinos. 4 anos depois do conflito pelas Malvinas, Inglaterra e Argentina ficaram outra vez frente a frente. Só que o embate estava restrito a um campo de futebol. No dia 22 de junho, em jogo das quartas de final do Mundial, o Estádio Azteca, na Cidade do México, tinha um clima distinto de qualquer outra partida daquela Copa. Estava lá a memória da guerra recente e de seus dramas e de seus mortos. Aquele jogo, os gols, a vitória e depois o título mundial moldaram Maradona no imaginário argentino. E lá na Argentina, as pessoas admitem a discussão sobre quem foi o melhor jogador argentino na história. Di Stéfano, Sívori, Maradona, Messi, craques extraordinários. O que não está em discussão, nunca está, é que deles só Maradona é herói de guerra, é herói do povo argentino. Copa do Mundo, Bandeirantes. Boa, Zaidan, valeu, sempre uma aula com Cláudio Zaidan no RB no Catar.
Agora há pouquinho a Isabelle trouxe a informação sobre os direitos humanos no Catar. A gente tem tratado disso já há um bom tempo na programação da Rádio Bandeirantes. Há muitas denúncias contra trabalho escravo no Catar, trabalhadores que foram escravizados para erguer os estádios, as arenas para a Copa do Mundo. Há também a questão do público LGBTQIA+, e muitas discussões, inclusive países europeus que estão se posicionando, protestando contra a falta de atitude mais firme do governo catariano. E o que é que a gente tem aí dessa semana importante relacionado a isso, hein, Lucas Herrero? Exato, Capri. Esse é um assunto muito importante porque também tem a ver com aquela outra questão que eu trouxe do príncipe William, que não viajará à Copa do Mundo, não viajará para o Catar, justamente por denúncias relacionadas aos direitos humanos e também ao grupo LGBTQIA+. Nessa semana, o Human Rights Watch, que é uma ONG internacional que defende os direitos humanos, acabou denunciando que muitas pessoas desse grupo LGBTQIA+, que foram ao Catar recentemente, foram presas e algumas delas tiveram até os cabelos raspados, tiveram que assinar termos dizendo que não cometeriam mais esse tipo de ato em público no Catar. Ato imoral, né, Herrero? Era a palavra. Ato imoral, exato. Essa era a palavra utilizada. Foram agredidas, enfim. E isso aconteceu dentro do território da Copa do Mundo. Logicamente que não pegou muito bem pro mundo inteiro. E o Catar, através do Emir, o Al Thani, eles acabaram se pronunciando, dizendo que o Catar vem sendo perseguido nos últimos meses com essas notícias e que a maioria delas acaba sendo falsa e que todo mundo será respeitado. Mas isso traz consequências, porque muitas seleções vão disputar a Copa em protesto. A Dinamarca, por exemplo, a Isa mesmo já trouxe, né, a questão do uniforme, a Alemanha recentemente já protestou. Então é algo que a gente tem que ficar de olho, porque o Catar, antes da Copa do Mundo, pelo jeito, de acordo com essas denúncias, não vem respeitando a presença, entre aspas, dos diferentes para a cultura árabe. Algumas seleções também, né, como por exemplo a seleção inglesa, terão os seus capitães com a braçadeira de capitão nas cores da bandeira LGBT. E só uma outra informação também desta semana, que a Anistia Internacional emitiu um relatório, uma pesquisa bem fundamentada nos últimos anos, sobre as condições irregulares de trabalho para a construção dos estádios, né? Vale destacar que a maioria dos estádios para a Copa do Mundo, quase todos eles foram construídos do zero. E a base mesmo de trabalhadores do Catar é uma base de trabalhadores imigrantes, e de que houve sim muitas mudanças nos últimos anos de fiscalização, mas que ainda há trabalho com condições precárias e irregulares no Catar, prestes a acontecer a Copa do Mundo. É isso aí, a gente vai acompanhar isso de pertinho. Eu estive em abril no Catar para acompanhar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, e o Catar é um grande canteiro de obras. Por onde você caminha, por onde você anda, você vê muitas obras. É um país em construção que não para, e você percebe claramente uma diversidade de etnias, de povos que estão ali ajudando a construir o Catar, a erguer o país, e que na Copa do Mundo também essa gente toda teve um papel importantíssimo, fundamental. E quem for ao Catar certamente vai poder observar isso de pertinho, não é? Um grande celeiro de obras ali, um canteiro enorme de muitas construções e arranha-céus. O Catar não para, é realmente um país que o dinheiro não tem problema, esse dinheiro atrai muita gente de fora, mas aparentemente tem questões que precisam ser resolvidas do ponto de vista legal. Vamos então convocar aqui Gustavo Soler. Gustavo Soler está monitorando aí os craques, as seleções que podem surpreender nesse Mundial do Catar. Quem é que você nos traz hoje, hein, Soler? Diferentemente do que fizemos nos últimos 2 programas, hoje vamos destacar atletas que estão no mesmo grupo. Afinal, o grupo E desta Copa do Mundo conta com 2 campeões mundiais, Alemanha e Espanha. Começando então pela tetracampeã, que contará mais uma vez com a lenda Manuel Neuer, que disputará sua 4ª Copa do Mundo. Neuer! Manuel Neuer, sensacional! Agora, aos 36 anos de idade, o veterano goleiro será o líder deste grupo em busca do Penta. Já na seleção espanhola, a reformulação passa por todos os setores do campo em busca do bicampeonato. E o técnico Luis Henrique tem um homem certo para dar equilíbrio ao seu time. Toque de cabeça! Rodri! Gol!
titular absoluto do Manchester City e da seleção, Rodri é um meio-campista completo. Eficiente na marcação e na armação ofensiva, o camisa 16 será o pulmão da Fúria no Catar em 2022. Boa, Soler, muito bom. Semana que vem você volta atualizando mais um craque, mais uma seleção da Copa do Catar. Agora é a vez do Paulo do Vale, que tem um convidado especial para participar conosco desse podcast, desse programa que está nas ondas do rádio também. Quem é que você nos traz essa semana, hein, PDV? 1, 2, get down! A Rádio Bandeirantes vai dar mais um show de cobertura na Copa do Mundo do Catar em 2022. Mais um produto adquirido pelo grupo, que já tem Fórmula 1, NBA, no próximo ano UFC, entre outras modalidades como o futebol feminino. Agora chegou a vez da Rádio Bandeirantes dar o recado. E quem fala por aqui é o chefe. Denis Gavassi, diretor de esporte do grupo, traz a impressão dele do que vai ser essa Copa do Mundo e a super cobertura da Rádio Bandeirantes. Cara, eu acho que vai ser diferente, porque pra gente aqui, né, até por causa do fuso horário, uma cultura completamente diferente. Mas, sinceramente, cara, eu acho que a hora que a bola rola e as seleções estão lá dentro de campo, a emoção, o público, o fã acaba se envolvendo da mesma forma. Acho que poucas pessoas têm oportunidade de ir à Copa do Mundo, estar na arquibancada, poder curtir em FanFest, poder curtir a cidade do evento. A grande maioria das pessoas está acostumada a ouvir no rádio ou ver pela televisão. E isso vai acontecer de novo. Então, espero que as pessoas sintonizem as nossas rádios, Rádio Bandeirantes, Rádio Band News FM, e que curtam bastante, como elas sempre curtiram. Porque estar numa Copa do Mundo é muito difícil, poucas pessoas têm oportunidade. Então acho que não muda muito quando a coisa começa. Acho que a paixão acaba aflorando e o torcedor vibrando do mesmo jeito. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? E para fechar essa edição do RB no Catar, vamos trazer Felipe Melo. Felipe sempre de olho, sempre atualizando as informações do país sede, que está prontinho já para receber milhares de turistas de todo o planeta. E aí, Felipe Melo? A novidade da semana foi que o Catar vai deixar de exigir testes de Covid para os visitantes antes da Copa do Mundo. Esse relaxamento nas medidas entra em vigor no dia 1º de novembro. O Ministério da Saúde do Emirado emitiu um comunicado informando que os turistas não serão obrigados a apresentar testes PCR negativos ou resultados de antígeno antes de viajarem ao Catar. Segundo as autoridades, a queda constante no número de casos de Covid em todo o mundo e o sucesso no programa de vacinação permitiu essa flexibilização. Porém, quem apresentar sintomas da doença vai precisar fazer um teste no sistema de saúde local. O Catar já havia flexibilizado as regras de uso de máscara e agora exige a proteção apenas para pessoas que visitam instalações de saúde. Inclusive, também não será necessário apresentar nenhum comprovante de vacinação. O governo também abandonou a exigência de que os adultos mostrem seu status de Covid em um aplicativo de rastreamento chamado ETRAS. Vale lembrar que o país do Mundial vai fechar o acesso de qualquer pessoa que não possui o cartão Raia, que é um documento entregue para quem tem ingresso para convidados, jogadores, jornalistas e funcionários da organização do torneio. Isso é importante, viu, Felipe? Eu quero reforçar aqui, essa é uma queda de decisão importante. Tenho a impressão que seria muito difícil o Catar conseguir controlar, organizar a quantidade de gente que vai chegar ao país. E essa queda da necessidade de apresentar um certificado de vacinação é muito importante, dá um alívio. Mas precisa tomar vacina, hein? Precisa tomar vacina. Sem vacina, não entra no Catar. Não precisa apresentar o certificado negativo, mas tomar a vacina é fundamental. Se está se organizando aí para ir para o Catar, não tomou as vacinas, então corre lá, toma a sua vacina. Dá tempo ainda para você não ter nenhum tipo de problema e não ser barrado para entrar no Catar.
É isso, estamos fechando mais um RB no Catar, mais um programa, mais um podcast. Para você que perdeu um trecho, está nos acompanhando aí pelas ondas do rádio, perdeu um trecho do programa, vai lá nos nossos canais digitais, no seu agregador de conteúdo aí no Spotify, no Deezer, no Google Music, no Apple Music. O RB no Catar está disponível no seu agregador de podcast. Também no nosso site radiobandeirantes.com.br, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e a qualquer momento na nossa programação da Rádio Bandeirantes você também nos acompanha. E semana que vem estaremos juntos para mais uma edição. Até lá! RB no Catar.